Shalom, shalom. Como vão todos vocês? Vamos fazer uma reflexão com o pastor de pijama. Hoje é dia 1º de setembro de 2025. Nós estamos alegres porque até aqui o Senhor nos tem ajudado e tem nos dado vida. Apocalipse capítulo 1, no versículo 17, nós vemos uma experiência extraordinária que um homem, apóstolo de Jesus, chamado João, o único que não teve uma morte martirizada, ele morreu de morte natural. E ele foi um homem privilegiado nesse sentido, porque todos os outros apóstolos tiveram mortes horrendas, horríveis. Uns foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram transpassados a lança, a espada, colocados em óleo fervendo. Então, nós vemos que a igreja primitiva, aqueles primeiros que começaram a pregar o Evangelho, sofreram muito. Mas João teve uma visão extraordinária. E essa visão foi tão extraordinária que no versículo 17 diz que quando ele viu essa visão, ele caiu aos pés desse homem, que segundo ele era um homem que tinha os seus cabelos brancos como a lã, ou brancos como a neve, os seus olhos eram brilhantes como fogo, os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido. E a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na sua mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados, e o seu rosto brilhava como meio-dia. Então ele caiu aos pés dessa visão, como morto, pois ele não conseguia se levantar. Porém, ele pôs a mão direita sobre os ombros de João e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreve as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que hão de acontecer depois, ou seja, futuramente. O sentido secreto das estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Olha que interessante essa visão. Ele dizia sobre as 7 igrejas da Ásia. E se você for ler todo esse texto, quando Jesus dá a mensagem a cada anjo que estava em cada igreja da Ásia, das 7 igrejas, cada um tinha uma característica, cada um tinha pontos positivos, pontos negativos. O Senhor repreendia, o Senhor elogiava,
Muitas vezes ele lastimava pela situação das pessoas. Porque quando ele falava igreja, ele falava das pessoas. O que as pessoas realmente viviam após receberem a palavra do Evangelho. Ora, nem todos decidem seguir a Cristo. Muitos querem seguir uma religião, estar acomodadas nela, seguindo os seus ritos, seus rituais, cumprindo os seus compromissos. Mas o Senhor lhe chama para ter uma vida diferente. O próprio Senhor Jesus disse para um religioso: se você não nascer da água e do Espírito, não poderá ver o reino de Deus. Então o Senhor Jesus, no Evangelho, ele pregou o reino de Deus para a transformação das pessoas. O reino de Deus está dentro de nós. Jesus ele não habita em templos feitos por mão de homens. A Bíblia nos chama de templo do Espírito Santo. Então nós, templos do Espírito Santo, é onde o Espírito de Deus quer habitar. E aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Nós temos o conhecimento daquilo que é correto e daquilo que é errado. Muitas vezes nós pendemos muito mais as coisas erradas dos que as certas. Se for por nós mesmos, seres humanos, pela fragilidade que há em nós. Por isso que há necessidade de que nós permitamos que o Espírito Santo habite dentro de nós. E para isso, nós precisamos reconhecer a nossa natureza, uma natureza pecaminosa, porque nós tendemos a fazer as coisas ruins que não agradam a Deus. E isso, meu amado, não é rito religioso. Isso não é uma regra ou doutrina religiosa. É viver em Cristo. É viver uma vida de valores. É onde você vai não apenas seguir uma regra, mas viver uma plena realidade espiritual em Cristo Jesus, onde Ele a cada dia te dará forças para vencer os erros, o pecado. Nós, quando permitimos que o Espírito Santo habite dentro de nós, nós não vivemos mais pelo pecado. Nós podemos muitas vezes, pelas nossas fragilidades, pecar, mas eu quero dizer uma coisa a você: nós não vivemos pelo poder do pecado, nós vivemos muitas vezes pela influência dele, pois vivemos ainda neste mundo. Ah, meu irmão, mas haverá um dia que nós não estaremos mais nem sobre a influência do pecado, porque estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Ele se aproxima de nós. Eu estou dizendo isso da forma individual, cada um de nós. Decida seguir Jesus. E seguir Jesus é antes mesmo de você estar numa igreja. É óbvio que dentro de uma igreja você vai aprender da palavra de Deus, porque lá é um ambiente onde as pessoas vão para aprender
a vontade de Deus, aquilo que Deus quer nas nossas vidas. Mas nada disso vai ser um peso para nós, quando o Espírito Santo habita em nossa vida. Que você possa guardar no seu coração isso. Cada um de nós tem uma característica, assim como as igrejas da Ásia. Que tipo de características nós devemos ter? Aquilo que agrada a Deus ou aquilo que desagrada a Deus? Nós podemos até em muitos momentos desagradar a Deus e podemos ser julgados. Podemos muitas vezes desanimar e sair até da presença do Senhor. Mas saiba, o Senhor jamais deixará a nossa vida. Então nós não podemos ser julgados por ninguém. Por quê? Porque enquanto temos vida, nós temos esperança. E quando a esperança está em nosso coração, o Senhor, Ele vem e nos sustenta, Ele nos chama, Ele nos levanta, da onde nós estivermos, do monturo, da tristeza, do desânimo e até mesmo quando desistimos. Ele não desiste de nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.